A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, amados do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares nesta manhã de domingo, 25 de janeiro de 2026. Ouvintes da Jequié FM, que a graça e a glória de Deus Pai esteja na vida de cada um de vocês que acompanha o programa Sementes da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Nossa programação de cultos: 3 cultos na semana, toda terça, culto de estudo bíblico às 19 horas, sexta-feira, culto da restauração às 19 horas e aos domingos, todos os domingos, esperando você e a sua família para cultuarmos conosco também a partir das 19 horas. Amados e queridos irmãos, iniciamos uma imersão na carta aos Romanos e hoje, domingo pela manhã, falaremos no capítulo 3. Nos 2 domingos anteriores, nós falamos do capítulo 1, do capítulo 2 e hoje falaremos no capítulo 3, que inicia assim a palavra do nosso Senhor e Salvador. Então eu peço aos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, que abram a sua Bíblia no capítulo 1. Eu estarei lendo na NVI, na Nova Versão Internacional, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que valor há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, que importa se alguns deles não creram. A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. De maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é justa. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto,
com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés dele são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como expiação no seu sangue por meio da fé, para a demonstração da justiça dele, por ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras, não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Não. Ele também é o Deus dos gentios. Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrame a Tua graça, a Tua unção, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria nesta manhã, para que possamos compreender, entender e sairmos daqui conhecedores da pessoa bendita de Jesus, e que pela fé recebamos a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié FM, o capítulo 3 da carta aos Romanos é o coração do Evangelho na carta de Paulo. Paulo fecha o diagnóstico do pecado e abre a porta da justificação pela fé. O apóstolo conclui a longa acusação contra a humanidade, que é os gentios, no capítulo 1 ao qual nós lemos, contra os judeus, que também nós lemos no capítulo 2, e ele prova que a religiosidade, a lei ou a moralidade não tornam ninguém justo. A pergunta que não quer calar: se somos todos pecadores, qual a vantagem de ser religioso? A resposta é uma: as Escrituras trazem a luz, mas não removem a culpa. Diante do tribunal de Deus, todos os homens são culpados, mas Deus, em sua justiça, providenciou a justificação gratuita
pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amados e queridos irmãos, precisamos compreender e entender de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus. Por isso que nós necessitamos da justificação em Cristo Jesus. É necessário que entreguemos os nossos corações a Ele, que entreguemos a nossa vida a Jesus Cristo, para que Ele nos justifique diante do Pai, através do sangue dele, Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. O privilégio judeu e a fidelidade de Deus. O que nos diz o versículo de 1 a 8 do capítulo 3 da carta aos Romanos. E o versículo 1 diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Pois Paulo não despreza os privilégios dos judeus. A maior deles é o quê? A palavra de Deus, os oráculos de Deus. A infidelidade humana não anula a fidelidade de Deus. Deus permanece justo, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando o homem falha, mesmo quando nós somos pecadores. Isso não anula a fidelidade do nosso Deus, porque Ele permanece fiel, mesmo na nossa infidelidade. Paulo então responde às objeções com lógica rabínica. O fato de Deus usar Israel não significa que Israel é salvo automaticamente. A graça de Deus nunca legitima o pecado. Qual o princípio-chave desses 8 versículos iniciais do capítulo 3 da carta aos Romanos? Deus é fiel, mesmo quando nós, seres humanos, somos infiéis. A depravação universal, capítulo 3, os versículos de 9 a 18. E o que o versículo 9 do capítulo 3 tem a nos dizer? Pois que somos nós, judeus, em melhor situação? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Por isso que nós precisamos da justificação de Cristo Jesus. Paulo conclui que o grande diagnóstico iniciado lá em Romanos capítulo 1, que é contra os gentios, que estão debaixo do pecado, que é o domínio, a escravidão espiritual, né? Então, sim, ele cita o Antigo Testamento e mostra para mim e para você a corrupção do coração, da boca, do caminho e da consciência. Então, Paulo usa a antiga aliança para provar a falência moral da humanidade, porque o pecado é interno, relacional, social. Não existe zona neutra. Ninguém é justo diante de Deus por natureza ou por etnia. Não é porque eu sou judeu, não é porque eu sou gentil. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória do Pai. Então, qual a função da lei? Porque a lei foi nos dada. Porque a lei foi imposta a mim e a você, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei.
Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, por que foi nos dada a lei? Para que eu e você nos conscientizemos que somos pecadores. A lei revela o pecado, cala a arrogância humana, conduz ao desespero salvífico. Ela não salva, ela aponta para a necessidade de Cristo Jesus em nós. Ela aponta para a justificação através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A lei é como um espelho, mostra a sujeira, mas não remove a sujeira. A religião sem graça apenas expõe a culpa. A lei não é escada para o céu, é um espelho da miséria humana. A lei, ele traz o espelho para mim e para você, para mostrar a nossa sujeira, para mostrar aquilo que eu e você precisamos remover, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos lave, que nos limpe e que tire toda a sujeira que não louva e nem exalta o nome do nosso Deus Pai. Precisamos entender que a religião sem graça apenas expõe a culpa. Mas expor a culpa não significa dizer arrependimento genuíno. Nós precisamos nos arrepender e permitir que Jesus adentre com o seu Espírito para que possa nos limpar, purificar e nos tornar filhos e filhas de Deus para a honra, glória e exaltação do seu santo nome. A justiça de Deus revelada em Cristo. A justiça de Deus, ela é revelada através do seu Filho. Por isso que no versículo 21 e 22 de Romanos 3 vai dizer assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para quê? Para que todos e sobre todos os que creem. É necessário crer. É necessário ter fé. Por isso que fé tanto está no rol dos dons, como também está no rol dos frutos. Fé está no fruto e está nos dons. É o único que está em ambos os escopos. Nós precisamos, porque o justo viverá pela fé. É através da fé que nós limpamos e removemos toda a sujeira para a glória e honra do nome do nosso Senhor. A justiça de Deus revelada em Cristo. Aqui está o coração do Evangelho transformado pelo poder de Cristo Jesus. Justiça imputada, recebida pela fé e baseada no sangue de Jesus Cristo. Deus permanece justo ao punir o pecado em Cristo e justificar o pecador. Nós precisamos ser justificados por Cristo Jesus para remover de nós todo o pecado. A cruz é onde a justiça de Deus, o amor de Deus se encontram. A fé não é mérito, é mão vazia que recebe da parte de Deus. Amados e queridos irmãos, não é na meritocracia que eu e você vamos nos limpar, vamos nos salvar. Não é para que eu e você não gere nos nossos corações uma glória, porque isso é chamada de vanglória pelo apóstolo Paulo. É por isso que é pela fé, é pela graça, é um favor não merecido, é o significado de graça. Graça significa um presente de Deus que eu não mereço, é um favor imerecido.
Não há merecimento, não há mérito algum. Muito pelo contrário. É por graça do Pai. É através de Jesus Cristo e o reconhecimento e conscientização de nós humanos por recebermos da parte de Deus esse amor transformador é que nós somos limpos e removemos toda a sujeira das nossas almas e do nosso espírito. Qual a centralidade dessa doutrina que Paulo vem trazendo no capítulo 3 da carta aos Romanos? Justificação é Deus declarar justo o pecador por causa de Cristo Jesus. O que eu costumo dizer? Que quando nós queremos olhar para o Pai que está lá no alto e sublime trono, além de tronar nos nossos corações, é através da cruz, é através de Jesus. E quando Deus está olhando para a humanidade na terra, humanidade caída, pecadora, tem nenhum justo, nenhum sequer, como é que Ele consegue olhar para nós agora? Através de Cristo Jesus. Por isso que pela fé em Cristo Jesus, quando Ele olha para nós através da pessoa de Cristo, aí Ele vê que nós estamos limpos e toda a sujeira removida para a honra e glória do seu santo nome. Mas precisamos entender que é necessário nós sermos justificados pela fé através de Cristo Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Pai. E o que nos diz os últimos versículos do capítulo 3 da carta aos Romanos? Exclusão da soberba e unidade pela fé. Versículo 27 diz assim em parte: onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Eu vou ler de outra maneira. Onde, pois, a soberba, a arrogância, a altivez, a presunção, ela foi de toda excluída. Excluída por quem? Por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou pelo poder do Espírito Santo de Deus. A salvação pela fé elimina o quê? O orgulho. A salvação pela fé elimina a etnocentrismo. Não tem etnia, não tem raça, não tem cor, não tem classe social. A salvação pela fé elimina tudo isso. E a salvação pela fé elimina a superioridade espiritual. Não tem ninguém, todos estão destituídos, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo patamar. Não há maior e nem menor diante de Deus. Não tem judeus, não tem grego, não tem gentil, nada. Não existe superioridade espiritual em absolutamente nada. Ah, porque eu sou apóstolo, porque eu sou bispo. Nada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem e necessitam do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário para ser salvo, para ser limpo, para ser justificado pela fé. A fé cria uma nova humanidade. Nós nos tornamos verdadeiramente seres humanos pela fé. Porque Jesus é o único ser humano de verdade. Eu costumo dizer que nós somos bonequinhos de chumbos, que precisamos, pela fé em Cristo Jesus, nos tornarmos seres humanos, sem privilégios, sem castas, sem elites religiosas. A fé gera uma nova humanidade, gera uma nova mentalidade. A mentalidade de escravo cai por terra para dar lugar à mentalidade de filho, que quer deixar o legado do Pai. Não é meu, não é seu,
O Evangelho é de Jesus Cristo. É Jesus. Nós somos conduzidos por Ele, para Ele, e glória ao nome dEle. É através dEle. Tudo que foi feito por Ele. E nós que somos filhos de Deus, precisamos entender, compreender o propósito supremo do Pai, para que nós tivermos o privilégio de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, para fazer a tua missão, para cumprir o teu propósito, para estar na oportunidade de ser útil, de ser instrumento de justiça na mão do Pai, para a glória do Pai, para a exaltação do Pai, para que o nome dele seja glorificado, exaltado e bendito na terra, para que eu e você temos apenas o privilégio de sermos usados por Deus, para a glória de Deus, porque entendemos o propósito supremo através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A lei é confirmada quando conduz a Cristo. Quando é que a lei é confirmada, pastor? Quando eu e você somos conduzidos, somos achados por Ele. Quando Jesus está em nós, aí sim, nós estamos cumprindo e confirmando a lei de Deus. O Evangelho humilha o pecador e glorifica somente a Deus. Porque a Bíblia é bem clara e enfática. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem sequer um. Ninguém pode dividir, pode ocupar o mesmo espaço. Nós precisamos entender que o Evangelho nos coloca de joelhos, com a boca no pó, para que a glória do Senhor seja totalmente dele, por ele e para ele. Romanos 3 nos coloca de joelhos, como eu disse, ao mostrar que somos totalmente incapazes de nos salvar, porque nós somos culpados, mas nos coloca de pé ao mostrar que Jesus pagou a dívida, por isso que nós somos justificados. O texto convida a fé em Jesus. Não tente se justificar por boas obras ou por religiosidade. Receba a justiça de Deus gratuitamente. Você reconhece que está sem a glória de Deus? Aceite o sacrifício de Jesus como sua única esperança. É a única esperança, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM. Não tem como, não há outra possibilidade. É o reconhecer da glória de Deus, é aceitar o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é a nossa esperança, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Nós já estamos culpados, já estamos destituídos. Precisamos viver pela fé e pela justificação através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o Nazareno. Paulo ele nos demonstrou que o mundo é culpado. O religioso, o moralista também é culpado. E toda a raça humana, no capítulo 3 nós lemos, toda a humanidade é culpada. Todos temos culpas e carregamos as culpas. Ah, pastor, então não tem jeito para mim, para você? Tem. O único jeito é viver pela fé, justificado em Cristo Jesus, para o nome do nosso Senhor e Salvador ser exaltado, bendito na terra, através da minha
e da tua vida. O que fazer então agora, nesse exato momento, neste domingo pela manhã? A justiça de Deus foi revelada em Cristo Jesus para todo aquele que crê. É crer. Crer em Jesus Cristo, a revelação da justiça de Deus. Que o Senhor nosso Deus e Pai nos abençoe e nos livre de todo o mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.